tudo bem? Como vocês estão? Quero deixar uma palavra com vocês, que eu já estou um tempo meditando nela, ouvindo pregações parecidas e eu estava tentando estudar um pouco mais sobre isso, né? Para deixar uma palavra que tenha né, uma questão melhor, né, definida, mais estudada, né, mais chegadinha, né? E eu estava postergando isso durante muito tempo. Só que essa noite eu tive um sonho que me fez antecipar um pouco essa palavra. Então, assim, essa palavra é para todos nós, é de suma importância. Estou aqui falando, mas serve muito para mim também. E espero que gere, né, que as sementes que vão ser lançadas aqui gere raízes profundas no coração de vocês e que isso se torne convicções, certezas e que faça vocês se aproximarem de Deus cada vez mais. Eu estava orando aqui para Deus para pedir para me guiar, porque eu mesmo, por mim mesmo, minhas palavras, muitas vezes eu não consigo falar direito, ou às vezes eu gaguejo ou me perco nos pensamentos. Então só a misericórdia e a graça de Deus. Então que a gente possa estar fazendo a vontade dele, e espero que Deus fale nesse momento. Então, o primeiro texto que eu queria ler com vocês está lá em Gênesis 40. Isso aqui é a interpretação do sonho de José, né, quando ele estava na cadeia. Então, a partir do versículo 1 diz o seguinte: aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Agora avançando, então a gente, só contextualizando aqui, nós temos o copeiro do rei pecou contra o rei, contra o Faraó, e o padeiro também pecou, né, alguma ofensa contra o rei, e o Faraó mandou lançá-los eles na prisão, né? E no versículo 5 diz que ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárcere. E aí, se você olhar no versículo 9, o copeiro conta o seu sonho a José. Aí fala: eis que no meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José, no versículo 12, diz o seguinte: essa é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te for bem. No versículo 16, o padeiro também começa a relatar o sonho dele para José. Ele fala assim: José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, só que as aves do céu comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio de seus servos. O versículo 21 diz: e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Né? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: onde estão os seus olhos? Onde estão os seus sonhos? Estão na força do seu braço? Nas coisas que você pode fazer com a sua força natural? Ou seus olhos, seus sonhos estão em Deus?
estão no sobrenatural, né? Então, aqui a gente vê claramente, fazendo uma analogia, a videira significa, o copeiro do rei sonhou com a videira. A videira, nós sabemos no Novo Testamento que Jesus se refere a si como a videira, ele é a videira verdadeira. Os sonhos do copeiro estavam na videira, né? E os sonhos do padeiro estavam na força do braço dele. Ele era padeiro, ele sonhou com os pães, sabe? Então, assim, a gente tem que colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Muitas vezes os sonhos do nosso coração são coisas nossas, às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Pede para Deus guiar os seus sonhos, os seus planos, né? Que aí sim você vai conseguir viver a plenitude, né? Então isso é bem interessante, né? Que a gente possa sonhar com a videira, sonhar com as coisas de Deus, olhar mais para as coisas de Deus, né? Porque dele vem a direção certa, a plenitude, né? E isso me faz lembrar também, lá em Gênesis 15, Deus tinha dado uma palavra para Abraão, que ele teria um filho, né, já da velhice. No capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: eis que veio a palavra do Senhor, e ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha agora para os céus e quantas estrelas se pode contar, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça, né? Deus tinha falado isso para ele, né? Aqui quando diz que esse não será o teu herdeiro, era um moço que tinha na casa de Abraão, o Damasceno Eliezer, né? Eliezer, mordomo da minha casa. E Deus fala: não, isso não será, mas o que sairá de ti. Só que assim, Abraão creu na promessa, isso lhe foi imputado por justiça. Mas se você olhar no capítulo 16, os sonhos, os planos que Deus tinha para a vida de Abraão, Abraão quis dar uma força. Abraão colocou a força do braço dele, o natural, na jogada, sabe? E ele tomou Agar, né, a serva, como mulher, e gerou a Ismael, sabe? E isso gerou no futuro gerou muitos problemas, entendeu? São os povos que vivem em conflito, os ismaelitas, né, junto com a descendência de Abraão. Então, assim, a gente vê a importância, né, e a seriedade de a gente deixar Deus conduzir, de deixar Deus direcionar os planos dele para a nossa vida, e a gente não tentar tomar a força, a gente não olhar para as nossas coisas com a nossa vontade, com a nossa força, com a força do nosso braço, com o que a gente pode fazer, com o natural. Deixar Deus nos guiar através do sobrenatural, sabe? E, assim, só para embasar um pouco também, eu vou lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, nós vemos o seguinte, no episódio de Jesus andando sobre o mar. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E a partir do versículo 25 diz o seguinte, Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se de medo, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, assim, Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, quando estava com os olhos fixos em Jesus, uma mensagem bem conhecida, ele não afundou, ele viveu no sobrenatural. Quem de nós já andou sobre as águas? Enquanto os olhos dele estavam focados em Cristo, focados em Jesus, ele viveu o milagre na vida dele. Ele viveu o sobrenatural. Não estava andando no natural, né? Mas a partir do momento que ele foi dar atenção às coisas naturais, ao vento, o vento pode significar
situações na nossa vida, né? Informações, muitas informações aí de fora, situações que possam gerar tristeza, mágoa, assim. Aí ele começou a afundar e falou: Senhor, salva-me. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, salvou. Mas a partir do momento que ele estava andando firmemente, olhando para Jesus, ele andou, ele viveu no sobrenatural. Então, isso tudo vem confirmar tudo que eu falei, né? Os nossos sonhos, os nossos planos possam estar em Cristo e não no nosso natural. Porque no natural a gente não consegue andar sobre as águas. No natural a gente vai afundar. Quando a gente confia no nosso braço, por mais que a gente consiga fazer pequenas coisas, isso nunca vai ser a plenitude do que Deus tem para nós, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos, os planos dele são maiores que os nossos. Jeremias diz: eu que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Então que a gente possa botar as coisas de Deus como foco principal na nossa vida. E aí assim a gente vai viver o sobrenatural e vai viver as bênçãos de Deus de uma forma abundante na nossa vida, né? E eu queria ir também lá em Lucas, mais uma passagem bem conhecida, em Lucas capítulo 5, que vem confirmar isso, que é a pesca maravilhosa. A partir do versículo 1 de Lucas capítulo 5 diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, Jesus acabou o propósito dele naquele momento, e disse: Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E Simão era pescador. Ele respondeu: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra, porque tu mandas, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Aqui a gente vê claramente que Pedro emprestou o barco dele para Jesus, sabe? O que da nossa vida a gente pode emprestar para Jesus? O nosso tempo, as nossas palavras a gente pode prestar para Jesus, os nossos sonhos a gente pode colocar o Senhor como prioridade, que a gente possa cumprir os sonhos de Deus. Então aqui, a gente começa a viver no sobrenatural, começa a fazer a vontade de Deus. Assim, eu não vou cuidar dos meus interesses nesse momento, mas eu quero cumprir a tua vontade, cuidar dos seus interesses. Usa o meu barco, usa o meu emprego, usa as minhas palavras, que o Senhor me abençoe que o meu tempo possa ser para abençoar, Senhor Deus, para fazer a tua vontade. Então, assim, certa vez, né, Pedro emprestou o barco para Jesus, e depois de tudo, Jesus fala: vai lá, joga a rede ao mar. Ele: Senhor, eu sou pescador, eu pesquei a noite toda, eu sei as condições do mar, eu sei tudo, e o mar não tá para peixe. E Jesus, como homem, ele era carpinteiro, o que ele entendia de pesca? Mas Jesus era Senhor, Jesus sabia de tudo. Ele falou: vai, joga a rede. E a gente sabe a conclusão disso, a consequência disso, que a pesca foi maravilhosa, que não conseguia aguentar, já as redes se romperam de tanto peixe que vinha. Então, assim, que na nossa vida, no nosso trabalho, muitas vezes a gente está focado em pescar o nosso peixinho ali, sabe? Mas quando a gente dá para Deus os nossos sonhos, os nossos planos, e pede que Deus use os nossos trabalhos, as nossas palavras, as pessoas que a gente vai ter contato, sabe? E Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma forma abundante, começa a trazer pra gente coisas que a gente nem esperava, simplesmente porque nós colocamos a prioridade em Deus. Isso nada mais é também, vai confirmar o que diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Acrescentadas significa que vai trazer, que a gente não vai correr atrás. Entenda, não estou dizendo que a gente não é para estudar, não é para trabalhar, mas que a gente não pode gastar a nossa força, gastar a nossa vida, gastar a nossa saúde atrás de resultados que muitas vezes vão ser pequenos, que a gente possa descansar em Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós, crendo que Ele tem o melhor para a nossa vida, fazer a vontade dEle, estabelecer assim, os planos que Ele tem para a nossa vida, dar a prioridade para Ele, e Ele supre as nossas necessidades, dá mais do que a gente
imagina e pensa, como foi no caso da pesca maravilhosa. Então que a gente possa entregar o nosso trabalho, entregar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas palavras, as nossas ações, para que Deus trabalhe. Tá? E isso me lembra também lá de 1 Reis, capítulo 17, 14. Certa vez, o profeta Elias, ele entrou numa cidade, né? E lá tinha uma viúva, chamava a viúva de Sarepta. Então, capítulo de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Elias dizendo, a viúva disse para Elias: vive o Senhor teu Deus que eu não tenho nenhum bolo. Desculpa, no versículo 11, Elias diz antes para ela: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus que eu não tenho nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhe 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. É só isso que nós temos. Comeu isso, não tem mais o que comer, vamos morrer, acabou. Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, o que você quer fazer. Mas, porém, primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Ela deu prioridade às coisas de Deus. Elias é que está representando um profeta de Deus. Ela ia comer só um bolinho, ia fazer para ela comer, ela e o filho dela iam morrer. Mas Elias falou: não, você vai fazer isso, mas faz primeiro para mim um bolo, dá prioridade para as coisas de Deus. Sonha primeiro os sonhos de Deus. Põe o Senhor como prioridade na tua vida. Põe o Senhor, põe Deus como prioridade. Fixa os seus olhos em Deus. Faça as coisas que você tem que fazer no dia a dia, o seu trabalho, mas põe a prioridade no Senhor Deus. Porque as coisas do seu trabalho te dão um resultado. Você poderia pescar 1, 2, 3 peixes. Você poderia fazer um bolo para comer só naquele dia. Mas o que Deus tem pra gente, quando a gente coloca o Senhor como prioridade, é muito maior do que a gente pensa. A gente consegue comer bolo, consegue ter farinha por muitos e muitos dias. A gente tem uma pesca maravilhosa, absurda, que vai sustentar a gente, a nossa casa, e podemos vender muitos e muitos tempos. Tudo por quê? Porque nós colocamos os nossos sonhos, as nossas visões no sobrenatural. Colocamos as nossas visões em Deus, em Jesus. Fixamos o nosso olhar nele para caminhar no sobrenatural. Emprestamos o nosso trabalho, emprestamos nossas palavras, nossas ações para Deus, e Ele trabalha no sobrenatural, trazendo coisas abundantes na nossa vida que a gente nem espera. Então, que os nossos sonhos possam estar no Senhor sempre. Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Provérbios 3, 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqui é um conselho de Salomão: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. O padeiro estava sonhando com o entendimento que ele tinha da arte de fazer pão, de fazer massa, mas aquilo causou destruição na vida dele. Quando a gente confia no nosso braço para fazer as coisas, a gente pode chegar até um resultado ok, mas não é o que Deus tem pra gente. Quando a gente reconhece Ele em todos os nossos caminhos, nos nossos sonhos, então nós temos sonhos que a gente possa colocar os nossos sonhos no coração, os nossos sonhos na mão de Deus, sabe? Que a gente possa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Caiu aqui a calculadora. Então que Deus possa estar trabalhando no nosso coração, na nossa vida, nesses momentos, que a gente possa reconhecer Ele nesses tempos de quarentena, nesses tempos de desafios que nós temos, que a gente possa colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Salmos 37, capítulo 4 e 5 diz o seguinte: passagem bem conhecida que diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor. 37, versículo 5. Confia nele e Ele tudo fará.
Então que possamos confiar nele de todo o nosso coração, colocamos as nossas vidas nele, os nossos sonhos nele, os nossos planos nele, e que o resto das coisas tudo ele fará. Lá em João 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. E o Pai, Deus, é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, ele tira e limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Está em mim e eu em vós como a vara de si mesmo. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, a gente, por nós mesmos, não pode dar frutos bons, frutos adequados, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Versículo 5. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A gente não pode fazer nada sem o Senhor. Essa é a verdade. Se a gente pode até fazer chegar a um limite, a um determinado lugar, mas vai ser sempre natural, vai ser sempre mesquinho, vai ser sempre medíocre, porque o que Deus tem pra gente é muito maior, que a gente possa focar nas coisas dele. E eu quero deixar o final aqui uma pergunta: qual o legado que você vai deixar nessa terra? Trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar 15, 20, 30 mil reais é muito bom, ajudar a nossa família, construir os nossos sonhos naturais, é muito bom, mas qual o legado que você vai deixar na vida das pessoas? Quais as sementes que você vai deixar no coração das pessoas? As sementes que a gente joga na vida das pessoas podem gerar fruto, podem gerar raízes muito profundas no coração das pessoas. Isso pode trazer convicções, pode trazer uma série de coisas muito boas na vida daquela pessoa, que vai mudar o destino daquela pessoa, vai mudar a vida daquela pessoa, sabe? Então, assim, que a gente possa colocar Deus como prioridade e os nossos frutos, as nossas palavras possam ser sementes vinda de Deus, para que gere raízes firmes, raízes de convicções certas na palavra de Deus, na vida de outras pessoas. Então, esse é o legado que a gente tem que deixar. A gente colocar Deus como prioridade no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, né? Nas nossas coisas, e deixar Ele cuidar. Ele começa a cuidar do resto. Tudo que a gente precisa chega no momento certo, chega quando a gente precisa, quando a gente quer. Quando a gente quer não, quando Ele quer. Chega no momento que a gente precisa. Então, assim, que a gente possa parar para pensar, que a gente possa deixar um legado nessa terra. Quando a gente morrer, as pessoas vão falar: caramba, aquele rapaz foi um cara que semeou na minha vida, sabe? E muitas das convicções que eu tenho, muitas da mentalidade que eu tenho, da crença, da percepção, essa crença que eu tenho em Deus hoje foi muito por causa da semente que foi gerada através da vida dele, sabe? Então, isso nada mais é do que você estar fazendo a vontade de Deus, você emprestar o seu barco para Deus trabalhar, você fazer o seu bolinho para Deus primeiro, sabe? E que, além de Deus suprir as nossas necessidades de uma forma totalmente absurda, esse legado é a maior coisa que nós podemos deixar para as outras pessoas, seja para a nossa família, para as pessoas que têm um encontro com a gente, para as pessoas que a gente conhece. Então, que a gente possa parar isso. Quando a gente morrer, as pessoas possam ver: caramba, aquele rapaz deixou um legado na minha vida, ele me transmitiu paz, ele lançou sementes de alegria, de amor na minha vida. A gente vê os frutos de Deus na vida dele, e que ele me ajudou a ter uma mentalidade mais certa, uma mentalidade correta, e que isso gerou convicções e firmeza, sabe, na rocha, que é o Senhor. Então, é esse que eu acho que tem que ser o legado que a gente tem que deixar. Então, todos fiquem com Deus, e que a gente possa meditar mais em Deus e aprender cada vez mais dele, que Ele tem o melhor para nós. Possamos colocar Ele como prioridade na nossa vida, que a gente possa viver sempre, sempre sobrenatural, e confiar acima das circunstâncias, e não nos apoiar no nosso entendimento, no que a gente sabe, no que a gente faz, mas colocando sempre nas mãos dele. Amém.